Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Thiago Carvalho e hoje eu vou vir falar com vocês sobre um tema chamado posicionamento. Algo que eu entendo que seja um pouco complexo de entender para quem está começando agora na caminhada. Mas quem está começando agora na caminhada é uma coisa muito relativa. Pois pode ser uma pessoa que aceitou Jesus ontem, pode ser uma pessoa que está há 30 anos na igreja, mas que se esfriou e está voltando, e uma pessoa que verdadeiramente nunca teve um encontro com Deus, nunca, só conta as coisas dos outros, né? Porque nunca viu um milagre de perto. Mas acredito que isso seja falta de posicionamento, porque a vida com Deus é milagre, tá? E Deus, Ele move montanhas na nossa vida, mas Ele deixa algumas pedrinhas no caminho para que você tire, para que eu tire as minhas e você tire as suas, para que nós possamos fazer a nossa parte na obra de Deus, tá? E para que você viva algo extraordinário com Deus, eu acredito que você precisa entender algumas coisinhas antes de eu concluir algumas coisas. A primeira coisa é ter fé em Deus. Entender que Ele é o único soberano. Sem Ele, nada funciona. Tá? Isso é a coisa mais importante. A segunda é que Deus não te divide com ninguém. Deus é ciumento, irmão. E se você decidir, porque na vida, como posicionamento, é uma decisão. Se você decidiu adorar ao único e verdadeiro Deus, você não pode dividir o que você sente. Você precisa dar o seu melhor, se entregar totalmente a este Deus, tá? E o terceiro ponto, que é meio junto com esse segundo ponto, ele é você entender o que fazer para não entristecer a Deus. Porque quando a gente está perto de uma pessoa que a gente gosta muito, a gente precisa conhecer essa pessoa, entender o que ela gosta e o que ela não gosta, para que possamos ter um bom relacionamento. E assim é com Deus, tá? Entender o que nos afasta de Deus. Porque eu vou ler um trechinho do livro da Bíblia para que você entenda o que acontece quando você começa a agradar a Deus, tá? Porque é muito difícil se afastar, a primeiro modo, se afastar das coisas do mundo, que são as coisas que desagradam ao nosso Deus, tá? Mas em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que aquele pois que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vamos lá, o que eu entendo com isso é o seguinte: sozinho não dá certo. Sozinho não é fácil, tá? Mas com Deus se torna possível. Nada é fácil, mas com Deus se torna possível uma coisa que eu não teria força para fazer, porque as coisas do mundo são atraentes. Você tem que se fortalecer só em Deus.
que você consegue fazer isso, tá bom? O quarto ponto seria: Deus não mente. A gente não consegue entender os planos de Deus para a nossa vida, achando que tudo começa a dar errado. Mas quando você vai fazer uma reforma numa casa, primeiro você tem que tirar o que está ruim nela, para depois começar a melhorar. E assim na nossa vida também. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tá, irmão? Quinto ponto. Que assim como um hospital é uma igreja. No hospital tem pessoas em tratamento. Na igreja tem pessoas sendo tratadas. Então somos falhos. Não ache que porque você entrou numa igreja não terá mais problemas, tá? Você tem que entender que essas pessoas que têm muita força, muita garra, que estão lá do seu lado, elas também têm fraquezas. Estranho, assim como eu e você. Que essas pessoas que têm muitas virtudes também têm muitos defeitos, como eu e você. E entender que todos somos seres humanos, que uma hora, mesmo sem querer, nós vamos magoar alguém, porque nós não somos perfeitos. Mesmo querendo acertar, nós vamos errar. E nós temos que entender quando isso acontecer, porque isso um dia vai acontecer, a gente vai se decepcionar com alguém, porque a gente tem muita mania de atribuir Deus às pessoas que são usadas por Ele, mas esquecemos que todos nós somos falhos. E quando isso acontecer, nós precisamos lembrar, a priori, o primeiro motivo para que você começou na caminhada, para que eu comecei na caminhada, que foi adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, entendeu? E que para que daqui a pouco nós estejamos lá com o Altíssimo, entendeu? Então, um problema ou uma decepção não pode te afastar de Deus, tá bom, irmão? E até aqui podemos entender que a confiança nossa com o nosso Deus, a fidelidade nossa com o nosso Deus, ela faz parte do nosso posicionamento, tá? E mesmo assim, precisamos de algo mais. Precisamos estudar, examinar as Escrituras, ler a palavra, ler a Bíblia. Nós não podemos deixar que as pessoas só falem e a gente escute. Na Bíblia diz que o meu povo perecerás por falta de conhecimento. Gente, a Bíblia ela é um manual de instruções, um guia, para que nós não venhamos a errar ou sermos conduzidos para o local errado, tá? E Deus nos deixou a Bíblia, que é o lugar onde Ele fala conosco, é o lugar onde nós conseguimos ter respostas. Para que possamos entender tudo isso na prática, que a confiança e a fidelidade para com Deus, ela faz parte do nosso posicionamento. Eu vou pedir a vocês que abram no livro de Êxodo 20, no versículo 3 a 6. Mas vamos ler bem devagar, para que a gente possa entender o que Deus realmente quer falar. Que fala sobre as ordenanças de Deus, tá? Versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim. Versículo 4.
não fará para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daquele que me aborrece. Agora no 6 diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente tem que entender bem devagarinho para poder compreender o que Deus estava falando, tá? Nos versículos 3, 4 e 5, nós conseguimos compreender a ordem de Deus e a consequência para aqueles que não seguem a ordem dele. Correto? No versículo 6, nós conseguimos ver o zelo, o amor e a misericórdia de Deus, todo o carinho de Deus para com aqueles que fazem o que Deus manda. Deus é fiel, irmão. E para que possamos ter um exemplo de vivência extraordinária e posicionamento, confiança, nós vamos ter que ir lá na Bíblia, onde tinham 3 homens, de nome por Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses homens são citados no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu vou contar essa historinha para vocês. Lá na Babilônia, tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei fez uma estátua de ouro para si. Essa estátua de ouro tinha aproximadamente 27 metros de altura. E ele queria que todo o povo a adorasse, se prostrasse, quando soassem as trombetas e os instrumentos musicais. Ele chamou no dia da inauguração todo o povo, alta sociedade, né, irmão, que era naquela época, que para ver aquilo acontecendo. Sendo que no meio daquele povo tiveram 3 homens que não se prostraram. Esses homens que tinham dentro do seu coração os mandamentos do Senhor, que por mais que soubesse qual era o castigo, porque o rei havia deixado bem claro para todos que tinha uma fornalha, irmão, que quem não adorasse a estátua seria jogado na fornalha. E eu imagino aqueles homens naquela hora, onde por mais que as pessoas ao redor não tivessem vontade de adorar aquela estátua, tinham medo da morte. Onde, lembra que eu falei para vocês que a gente não pode deixar nada atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso Deus? Vocês não acham que o medo atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Deus? Mas, voltando para a história, eles não se prostraram. E a alta sociedade que ali via avisou ao rei que eles não tinham se prostrado. E eles foram chamados. Lá chegando, o rei falou para eles que ou eles se prostravam, ou eles seriam jogados na fornalha. E eu vou ler o pedacinho que o rei falou para eles, para vocês entenderem. Para ser bem específico. O rei falou para eles assim: e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Assim disse o rei Nabucodonosor. E os 3 homens responderam ao rei: ora, Nabucodonosor, quanto a isto,
não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, assim então será, ele nos livrará do fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos cultos a outros deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor fez. Tá, essa foi a fala. Vou te contar para vocês o que continua acontecendo. O rei se ira com essa resposta e com raiva manda aumentar 7 vezes mais a fornalha, o calor da fornalha, e manda que seus soldados mais fortes amarrem os 3 homens e os joguem na fornalha, para que vocês possam entender o tamanho, o calor que tinha aquela fornalha. Os soldados que jogaram os 3 homens morreram por conta do calor. E quando esses 3 homens foram jogados, amarrados naquela fornalha, o rei viu que 3 pessoas se levantavam, mas que tinha uma quarta pessoa com eles, que nenhum deles estava amarrado, e que o quarto homem tinha a aparência de um filho dos deuses. Assim está na Bíblia. E o rei manda que os 3 homens saiam da fornalha. E quando se aproxima deles, nem cheiro de nada queimado tem. Eles estão intactos, assim como entraram. E na Bíblia diz, e é muito forte, você vai ler exatamente da maneira que está, que no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, diz assim: Nabucodonosor, que era o rei, disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. 29. Portanto, faço um decreto. Ordeno que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abed-nego nas províncias da Babilônia. Eu não vim falar para vocês sobre prosperidade financeira. Eu vim mostrar para vocês que as maravilhas de Deus aconteceram por conta de um posicionamento. Aconteceram por causa da confiança. E aconteceram por causa da fidelidade daqueles homens à palavra do Senhor, que disse que não poderia ser adorado outro Deus, que disse que não poderia ser adorado, se prostrar a uma imagem. Vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês que Deus é ciumento? Nós precisamos servir só a Ele, e que só depende do nosso posicionamento para Deus fazer maravilhas nas nossas vidas.
cara. E que lembra que Deus, eu falei que Deus move montanhas e que Ele deixa algumas pedrinhas, porque a nossa parte é tirar as pedrinhas da frente. Essas pedrinhas são o posicionamento, onde precisamos verdadeiramente viver o que Deus prega, o que Jesus prega, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, para realmente assim conseguirmos ter força na caminhada. Eu espero que essa palavra tenha edificado a todos e que possamos conhecer e seguir e conhecer, não esquecendo de ler as Escrituras. Peço que fechem os olhos para que possamos falar com o Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trago até aqui. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, dada pelo Senhor, venha entrar em nossos corações, Pai, para que possamos, meu Deus, ter o direcionamento, Pai, o discernimento, para que possamos, Senhor, entender qual é a nossa posição e, com isso, termos posicionamento na nossa vida, Pai. Para que possamos nos aproximar, Pai, daquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros. Te peço, Pai, que limpe os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. E que através da nossa boca, Pai, saiam as Tuas palavras, Pai. Para que nós possamos, Senhor, edificar a vida dos nossos irmãos através da nossa história de vida. Assim como na Tua palavra, lemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai. Te peço, Pai, que nossos dias sejam acrescentados nesta terra, se assim for da Tua vontade, Senhor, e que nós sejamos diminuídos, Pai, para que o Seu nome cresça, Senhor, e que nunca, Pai, esquecemos qual é o foco. O nosso foco é o céu. Senhor, é isso que eu te peço, já então lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vale lembrar que toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, tem vídeo novo no nosso canal e com ele a oportunidade, de estarmos caminhando juntos para o foco, para o céu. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.